Olá pessoal, tudo bem? Quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre quatro aspectos que são fundamentais para que uma atividade de alfabetização ou outros tipos de atividade também, não só necessariamente de alfabetização, relacionadas à linguagem escrita, né, precisam ter para que possa ser considerada, né, vamos dizer assim, uma atividade bem feita. Esses aspectos, né, não fui eu que criei, tá bom? Eu já estou deixando claro aqui. Isso daí isso daí está dentro dos estudos da Thelma Vaz. Então a gente vai trazer aqui um pouco. São quatro frases que eu vou explicando cada uma delas em relação ao que significa cada uma delas. Provavelmente vocês já devem ter visto, né, quem está estudando aí dentro de uma concepção construtivista, né, nos cursos universitários ou mesmo os professores, né, que fizeram outros cursos nessa linha aí, já devem provavelmente ter ouvido falar sobre essas afirmações aqui. De qualquer maneira, eu vou mostrar aqui para que vocês possam compreender melhor o que significa cada uma delas dentro do que eu puder estar explicando, tá certo? Então, assim, ó, né, os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a tarefa. Então, a sua atividade, quando você propõe uma atividade para os alunos, né, o que está querendo dizer isso daqui, né? Essa atividade precisa provocar nesses alunos é, uma problematização a ponto de que o aluno coloque em jogo. O que é colocar em jogo? É demonstrar e pensar sobre, né, tudo aquilo que ele sabe e pensa, né? Então, é realmente promover a proatividade do aluno no sentido de ele poder mostrar o que ele sabe sobre aquele conteúdo e poder ampliar um pouco aquele conteúdo durante o processo da aprendizagem. Então, quando a gente está falando de alfabetização, a atividade precisa provocar no aluno é, reações onde ele coloque no papel, ou verbalizando, ou com letras móveis, a sua hipótese descrita em jogo. É isso, basicamente, quando a gente fala de alfabetização, que quer dizer essa questão aqui. Então, colocar em jogo é colocar em xeque, né, o que ele pensa sobre a escrita. Por isso que precisa problematizar. Não adianta eu colocar atividade sem problematizar. Porque daí se ele está silábico, ele continua silábico, né? Não que uma atividade só mude a hipótese de escrita do aluno, mas ela precisa provocar inquietações dentro desse aluno para que ele vá construindo, né, uma nova hipótese sobre aquilo, tá joia? Então essa é uma questão. A outra é, os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Então, de novo, aqui, conectando com a primeira lá, o aluno precisa ter um desafio. Então, a atividade precisa ser desafiadora para que ele possa ter vontade de resolver o problema, tá? Então, e ter que tomar alguma decisão. E essa decisão quem toma é o aluno, né? Quem toma é o aluno a partir dos questionamentos que o professor faz. E isso é importante a gente deixar claro, né? A gente não vai deixar o aluno fazer o que ele quer, não é essa a ideia. Mas o professor pergunta, por exemplo, viu? Por que que você pôs essa letra aqui? Olha, para escrever, né, essa palavra você usou a letra, sei lá, vamos supor, a letra B. Para escrever uma outra palavra que não começa com a letra B, ele usou a letra B também. Né? Por que que você pôs a letra B aqui e a letra B aqui se uma começa com C e a outra começa com B? Qual está certa? Qual está errada? E aí ele vai pensando, ele vai tomar a decisão de justificar e de explicar, tá? Então essa é uma questão importantíssima, tá? Então, as atividades precisam ser problematizadoras, tá? O que é isso? É uma atividade que chame a atenção do aluno, onde ele precise ter um desafio para resolver, tá? E é óbvio que aí o desafio, né, quanto mais lúdico for isso, quanto mais próximo da realidade for em relação à vivência do aluno, melhor. E aí a gente entra no próximo ponto. O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, né? Por isso, no caso da alfabetização, a proposta é o uso de textos e não sílabas e palavras soltas. O que significa isso?
que é características de objeto sociocultural real? É eu usar o texto, né, dentro do portador, de preferência, e no contexto que ele de fato foi criado para ser. Então, se eu trago uma notícia, se eu trago um poema, não é? E fazer as conexões desse texto dentro de uma lógica. Eu não vou conseguir, não vamos ser hipócrita, né? A gente não vai conseguir dar sentido real, vamos dizer assim. Quando a gente fala em sentido real, é o uso real para tudo, para todos os textos que a gente trabalha na escola. Mas se a gente trabalhar com sequência didática ou projeto didático, a gente consegue quase tudo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com textos de contos de fada, que é muito comum. Para mim, dá um sentido real para isso. Primeiro, né? Por que que eu leio contos de fadas? Então, eu vou conversar com as crianças, eles gostam dos textos. A gente vai trabalhar dentro de uma lógica. Eu posso produzir uma apresentação desses contos de fadas na escola. Eu posso colocar no mural os contos de fadas que a minha classe está lendo. Então, se eu tiver que colocar no mural lá, eu já tenho um objeto que entra na ideia do sociocultural real. Tá? Ele está tendo uma função real. Então, quando a gente fala disso aqui, a ideia é dar uma função real para a atividade que a gente está propondo para as crianças, né, certo? Na medida do possível, é lógico. Isso de escola, tá? Aquela ideia de você colocar atividades separadas, né, que são basicamente escolarizadas, tá certo? Então, isso é uma questão importante, né? Então, a atividade escolarizada é aquela atividade fria que foi produzida na escola para o menino pensar naquela letra, naquela sílaba, naquela... e acabou. Esse é um problema, tá? E aqui a ideia é fazer uma melhoria nesse sentido. Então, um exemplo, né, que eu sempre dou quando eu tenho oportunidade de conversar diretamente com as pessoas é o próprio bilhete, né? Então você vai trabalhar textos de bilhete, né? Quase que cada, né, 2 semanas pelo menos ou 15 dias aí, né, que são 2 semanas, sempre aparece lá um bilhete que a diretora, que a escola precisa mandar, ou de uma rifa, ou de uma reunião de pais, ou de uma aula que não vai ter, ou de uma aula que vai ter, enfim. São centenas de bilhetes durante o ano. Se o professor quer trabalhar bilhete, por que que ele não pega esse bilhete? Em vez de falar para a diretora, olha, imprime um bilhete para cada aluno, não imprime. Me dá um bilhete só. Ela lê o bilhete para os alunos, né? Faz o entendimento numa roda de conversa, chega no objeto, qual é, né? Esse bilhete serve para quê? Qual que é a função dele? Ah, beleza, é essa. Então vamos reescrever ele na lousa, por exemplo, tá? É só um exemplo. Aí reescreve o bilhete na lousa, faz todas as intervenções necessárias, inclusive de ortografia, mesmo no primeiro ano. E aí, ficou legal? Ficou compreensível? O recado está marcado? Tá. Então agora vocês vão copiar o bilhete, e aí faz sentido, total sentido copiar e mais, copiar corretamente, porque senão eu vou prejudicar o interlocutor que vai ler o bilhete, que são os pais das crianças. Então veja, esse é só um exemplo, né? Entre tantos outros. Então, feiras culturais, festa junina, cartaz de festa junina, cardápio, preços, tabelas, tudo isso podem ser produzidos pelas crianças e vão fazer sentido. Pode ter certeza que o olho do seu aluno vai brilhar se ele produzir uma tabela de preço para a festa junina e ele for na festa junina e a tabela que ele produziu na sala estiver pendurada lá. Tá? Então, essa é a ideia, é dar esse sentido maior para isso aqui, tá bom? E por último, né, a organização da tarefa tem que garantir a máxima circulação de informação possível entre os alunos. Por isso, as situações propostas devem prever intercâmbio e interação entre alunos. Gente, não dá para trabalhar dentro de uma concepção socio-interacionista ou construtivista, como queiram, sem colocar alunos para trabalhar em duplas ou em grupos. Isso é impossível, né? Existem sim momentos onde eles podem e precisam, inclusive, fazer atividades individuais, mas eles vão ter que fazer atividades em grupos para poder garantir que haja troca. Então, um silábico com valor e um silábico sem valor. Eles, né, estando junto, vão poder, na hora que o professor fizer os questionamentos, poder discutir situações e tomar as decisões que a gente falou lá no outro item, tá certo? De uma maneira melhor. Um vai justificar para o outro, ir para o professor, e ir para si mesmo, porque essa e não aquela palavra, ou porque essa e não aquela letra. E isso é importante, tá? Então, acho que
O intercâmbio aqui é fundamental. E veja, uma coisa bem clara, gente: construtivismo não adianta deixar as crianças juntas. Já falei isso num outro vídeo. Não adianta simplesmente juntar as crianças e largar a atividade lá. Isso não vai resolver, tá? Precisa que o professor faça as intervenções. E eu já falei isso para várias pessoas, para vários professores, né? Ah, mas é difícil, eu não sei o quê, a classe é muito cheia, eu ouvi de uma professora, viu? Se a classe tem 30 alunos e você botar eles em duplas, você tem 15 em vez de 30, em tese, né? Para poder fazer a intervenção. Então, na verdade, eu não vejo transtorno na quantidade de alunos, pelo contrário, né? É até favorece, inclusive, o trabalho. Eu acho que é uma questão de se pensar. Além de tudo isso, né, a gente precisa pensar hoje em outras questões. Habilidades, né, direitos de aprendizagem da BNCC, que prevêem, né, trabalho em equipe, trabalho em conjunto, organização, respeito. Enfim, como é que você faz tudo isso se cada um ficar ali sentado 4 horas olhando para o seu caderno só? E aí, cada vez que um pega uma coisa do outro, a professora pegou a minha coisa, cadê a autonomia das crianças? A gente só dá autonomia, tem que dar autonomia, porque a autonomia vai trazer de volta responsabilidade, gente. É uma via de mão dupla interessantíssima e que contribui, independente de qualquer coisa de alfabetização, para construir um cidadão, né? Um cidadão realmente mais consciente e assim a gente vai caminhando para ter uma escola melhor, tá certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês então. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os seus comentários e até a próxima, tá bom? Um abraço a todos.